Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia de hoje. Estamos num pulmão espiritual em Trás-os-Montes, no reino maravilhoso, como lhe chamava Miguel Torga. Caminhamos em direção ao convento de Balsamão dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. Esta congregação está a celebrar 350 anos. Para falar desta efeméride, da memória e também de projetos de futuro desta congregação, tenho comigo o Padre Eduardo Novo, que é superior provincial ou superior desta casa do convento de Balsamão. Muito boa tarde, Padre Eduardo. 350 anos, já com muita história. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Luís, todos aqueles que nos acompanham. Sede bem-vindos. Estamos nestes 522 metros de altitude em Balsamão, banhados pelo rio Azibo, e neste monte, como bem lhe chamaste, o pulmão espiritual, também neste oásis em que estamos inseridos. E estamos a celebrar, de facto, um nome, a história, a memória, mas também o futuro, vivendo o presente. A nossa congregação, este ano, celebra 350 anos de existência. Que bom! O santo Stanislau Papczynski, nascido na Polónia, fundou esta congregação, a primeira congregação masculina com este título da Imaculada Conceição. Hoje, século XXI, em 2021, eis-nos aqui, em Portugal, séculos depois. Numa autêntica ascese. Os marianos da Imaculada Conceição também fazem da ascese o seu ponto de partida até chegar à Páscoa, até chegar ao Pentecostes? Sim, o sinal é esta mesma subida em que estamos a caminhar, este pequeno monte, exatamente, em que subimos, e esta ascese no sentido em que nos encontramos connosco próprios, com Deus, para partirmos para o mundo e levarmos este amor de Deus, esta misericórdia, esta sua presença, ajudar cada um a descobrir que Deus te ama como és. É um ponto de partida, mas também é um ponto de chegada. Eu pedi ao nosso câmara para mostrar, a parte da subida é um ponto de partida, mas também é um ponto de chegada aqui ao convento de Balsamão. A beleza da nossa vida é mesmo isso. Sempre que partimos, chegamos e abraçamos, e somos abraçados, e recebemos o abraço. Dessa mesma forma, também a nossa congregação, que veio para Portugal em 1754, com Frei Casimiro Wyszyński, o venerável servo de Deus, eis que desta forma também continuamos a dar este mesmo carisma, esta mesma missão e esta mesma história à nossa congregação. E de facto o carisma que continua vivo desde mais de 3 séculos, tendo como padroeira Maria Imaculada, a Imaculada Conceição, temos-nos dedicado ao auxílio aos párocos e a assumir a paroquialidade, também aquilo que é a difusão do culto da Imaculada Conceição, aquilo que é também o carisma belo do anúncio da misericórdia de Deus, a pastoral juvenil e vocacional e aquilo que é a pastoral do acolhimento nas nossas casas, espalhados pelos 20 países em que estamos. Múltiplas tarefas, muitos atos pastorais. Estamos em direção a este monte, podemos chamar sacro. Sim, sim, porque de facto à nossa volta as outras montanhas muito mais altas que esta, de facto de um lado temos um monte que popularmente chamam o Monte Maldito, que a própria vegetação assim o diz, e do outro lado temos o Monte Mel. E aqui no meio, nesta pequena montanha, eis que o Frei Casimiro veio plantar, tal como a oliveira plantada como sinal dessa luz, como que essa pomba que traz o ramo de oliveira a anunciar a paz. Mas, por outro lado, peço desculpa interromper, Padre Eduardo, encontramos aqui uma primavera permanente. É o oásis. Aqui estamos, parece que estamos sempre num verde que nos salpica a vida. É o verde que se mistura depois também nesta brisa suave, neste calor que aquece, nesta capacidade de escutarmos o silêncio para vivermos a vida com sentido e com paixão. E a nossa congregação, de facto, aqui emana, não apenas aqui, mas também em Macedo Cavaleiros, em Fátima, São Mamede, Lisboa e noutros 20 países em que nós estamos presentes. Há pouco o Padre Eduardo falou na oliveira. Ali temos uma oliveira. Oliveiras também seculares, que servem para embelezar, mas também para produzir. Sim, temos o fruto da oliveira, que é a azeitona, e que da azeitona se faz esse belo azeite, e como que esse fio de azeite que serve e que manifesta
a nossa presença até no Santíssimo Sacramento, não é? Sempre essa luz acesa, e essa luz acesa que manifesta a presença real de Deus e o zelo e a nossa vigília ali. E de facto, aqui em Balsamão, em toda a nossa área, temos de facto aquilo que predomina é indubitavelmente a oliveira. E a oliveira como essa árvore que demonstra como é importante termos bem fundas as raízes. E sempre que falamos em raiz, falamos em vida, falamos em identidade, falamos em compromisso. E a partir daqui, destes grandes ensinamentos da natureza, também temos... A natureza ensina ao homem. Mais do que ensina, convive com o homem. E aqui há este conviver, este lado de simbiose da mão humana e também a natureza que floresce e que se entranha na vida das pessoas. Quase que uma hora é te labora, não é? É verdade, é verdade. Quase uma hora é te labora. Apesar de vocês não serem beneditinos. Não. Mas sempre bebemos, de facto, de todas estas espiritualidades, não é? E cultivamos, e a própria natureza ensina-nos a olhar mais fundo e a trabalharmos e, simultaneamente, aquilo que é metermos a mão na massa, não apenas na produção, mas também no desenvolvimento dos dons, não é? A arte e a cultura é isso. Sempre foi assim. Há 350 anos que fazem isso. Esse ora et labora, como queiramos chamar, o meter a mão na massa e produzir, quase como serem autossustentáveis. Sim. Essa é uma das preocupações, concretamente aqui da casa, de Balsamão. Nós termos aquilo que é a pastoral do acolhimento, como a hospitalidade, em que acolhemos todos os peregrinos que vêm a este santuário, todos aqueles que nos procuram para vivenciar os sacramentos, também todos aqueles que vêm para conversar e também para escutar Deus, e simultaneamente aquilo que é esta arte de desenvolver os dons, trabalhando a terra, produzindo, transformando e depois como que entramos na casa e na vida das pessoas. Por falar em casa e vida das pessoas, eu estou a ver que atrás de si está uma aldeia. Há uma relação com as comunidades mais próximas, visto que aqui estamos praticamente num terreno inóspito em que raramente se vê uma casa, mas lá ao fundo estão casas. Há uma relação próxima com as comunidades? Sim, nós temos a nossa unidade pastoral, em que a nossa Diocese, a Diocese de Bragança, pediu à nossa congregação para colaborarmos, e neste caso concreto, que nos confiou a unidade pastoral da Divina Misericórdia. E estas aldeias, estas comunidades, quer aqui perto de Balsamão, quer também, aliás, neste território de Macedo de Cavaleiros, nós temos 52 comunidades e há uma relação muito próxima e, ao mesmo tempo, até uma afinidade, sobretudo estas aqui mais perto, em que até os trabalhadores se disponibilizavam e disponibilizam para vir trabalhar, para vir com a comunidade dar esta Falou-me em sequência. trabalhadores. Esta comunidade também tem trabalhadores específicos, visto que é uma quinta com muitos hectares, ou bastantes hectares. Sim. Temos Uma quinta com altos e baixos. Sim, estamos no monte, não é? Com diversas culturas, efetivamente. Predomina o olival, predomina os produtos hortícolas, com legumes, etc., a parte da floresta, por aí diante, não é? E a congregação, de facto, sempre também nesta perspectiva de economia social e de colaboração, e esta simbiose existente em que as pessoas vêm também colaborar e desenvolvem e ajudam-nos a desenvolver aquilo que hoje temos aqui, que nos é permitido partilhar e viver e ajudar cada um a viver. Vamos caminhando, porque quem nos está a ver também quer descobrir mais coisas. Isso é o rosto do passado, é o rosto do presente, mas suponho eu que também já tem projetos para o futuro. Sim. Sempre olhar para o futuro. Sempre olhar para o futuro, não é? Mas com os pés bem assentes na terra e com a história bem consolidada, não é? Memória, tradição e identidade. Se calhar era conveniente também descansarmos um bocadinho, visto que a subida à Arcese também custa. Sim, até porque o espaço aqui em Balsamão convida mesmo para isso, para o descanso, não é? E ao mesmo tempo que é o descanso, há também o desfrutar da natureza, o passear, o conviver, o encontrar-se e encontrar os outros, nesta abertura de confiança com Deus e comunhão com os outros. De facto, o caminho de futuro prende-se por aí, não é? A congregação que sempre teve esta sensibilidade de estar atenta aos sinais dos tempos, e ao estar atenta aos sinais dos tempos, prescruta e
escuta e aponta. E aquilo que neste momento estamos a apontar é a requalificação de Balsamão. Um projeto belíssimo, interessantíssimo. Vê-se que os seus olhos brilham quando fala neste projeto. Mesmo há pouco, um projeto belíssimo. Há um certo ânimo interior que se manifesta para o exterior. O colocar em prática aquilo que está no papel. Eu penso que sim, porque sempre que nos envolvemos e se nós conseguimos ver mais longe é porque houve gigantes que nos colocam sobre os seus ombros, não é? E se esta casa já foi casa de formação, como seminário, se esta casa sempre foi um espaço de cultura em que vieram padres da Polónia, com padres de Portugal e aqui se constituíram neste processo de evangelização, de anúncio, eis que hoje cabe-nos a nós também dar esta sequência. Se a casa foi casa de formação e de acolhimento, vamos continuar a potenciar e a desenvolver. Daí a paixão, não é? A paixão que nos envolve e também esta forma de querermos, tal como por Cristo e pela Igreja, e namorados, como o nosso renovador assim falava, o Beato Jorge Matulaitis Matulevich, de sentirmos que aquilo que abraçamos tem que ser abraçado com convicção e paixão. Há 3 figuras fundamentais nesta congregação, que são os padres marianos da Imaculada Conceição. Um deles, que veio para Portugal, Frei Casimiro, um homem que tinha um sonho, mas como esteve só um ano em Portugal, não conseguiu concretizá-lo. Estão a concretizar esse sonho do Frei Casimiro? É extraordinária a forma como ele, apenas num ano, conseguiu deixar uma marca indelével na vida das pessoas, que ainda hoje este odor de santidade assim permanece. E é sempre com este ímpeto, e parafraseando o nosso Fernando Pessoa, quem vem viver o sonho que viveu Frei Casimiro Wyszyński. E é talvez com esse mote, mesmo quando ele escrevia e descrevia tão bem este belo monte de Balsamão, fazia a descrição pormenorizada. Aqui encontramos o rio, aqui encontramos árvores e espécies autóctones, etc. E isso leva-nos, de facto, a contemplarmos como ele era um homem místico, mas também um homem com capacidade de observação, de incluir e de partilha. E sempre que ele escrevia, queria partilhar com outros. Há pouco falou-me no rio. Este monte é rodeado por um rio, praticamente que ele circunda o rio. Este silêncio da água, esta sinfonia, também entra no ouvido das pessoas. É como que, no fundo, entrar no relaxamento depois destas canseiras diárias. Sim, daí a importância e os sinais dos tempos para a requalificação de Balsamão. E nesta requalificação queremos criar um espaço de acolhimento, um espaço termal, um spa termal que possa ajudar, de facto, na saúde. E aqui, de facto, este projeto assenta em 3 pilares, não é? A espiritualidade, a cultura e a saúde. Aqui na espiritualidade, que é ajudar, de facto, a congregação a continuar a acolher, a desenvolver e ajudar cada um a fazer e abandonar-se à confiança em Deus, na comunhão e na relação fraterna com os outros, de facto, naquilo que é a cultura, não apenas aquilo que é a cultura agrícola, mas também a cultura daquilo que a congregação já faz, desde as jornadas culturais, as semanas da espiritualidade, a relação com o mundo, com a sociedade, neste território e afins, e também a saúde e bem-estar, a mente, o cuidar da mente e do coração e da alma, não é? E com a água como sinal de vida, não é? A água como sinal de vida e as termas, neste caso concreto, para Mas já tiveram termas, não tiveram? Não lhe poderemos chamar termas, digamos assim, podemos chamar-lhe que tivemos espaço para banhos e com a qualidade das águas, que são as águas, com a qualidade delas sendo sulfurosas, alcalinas. E para o tratamento de problemas de pele, de ossos e de respiração, como noutros espaços. Aqui, neste momento, trata-se mesmo desta requalificação, em que o convento, sendo requalificado e com classificação hoteleira, ter também o espaço termal identificado também dessa forma com aquilo que é o estudo hidrogeológico e o estudo hidromédico, depois da construção do balneário, por diante, um espaço multiusos. Essa fase ainda está embrionária? Estamos neste momento, de facto, a desenvolver esse mesmo projeto, quer arquitetonicamente, quer desenvolver toda a burocracia que assim é necessária e simultaneamente também abrindo-nos para a sociedade, para o mundo, para que desta forma também possamos ter
colaboração e sobretudo, esta beleza que sempre que vimos a Balsamão e que sentimos esta força telúrica que nos fala, não é? Sentimos também que cada um tem... Uma energia positiva. Sim, sem dúvida, de esperança, não é? De caminho e que ajuda cada um também a sonhar, a fazer sugestões. E esta é uma obra que, com o contributo de todos, conseguimos fazê-la e torná-la bela. Como o Papa Bento XVI, quando visitou Portugal, no Centro Cultural de Belém, quando ele desafiava o mundo da cultura e que dizia: fazei das vossas vidas lugares de beleza. Estamos a falar no mundo da cultura. Eu sei que esta casa, este seminário, já foi um centro de cultura, ainda continua a ser, mas já foi, porque teve formação. E há muitas pessoas do mundo cultural e da sociedade civil que receberam a sua formação cultural aqui. Sim, quando da nossa história, em Balsamão, funcionou como seminário até 1982. Até essa data funcionou como seminário e, obviamente, como seminário, tantos homens que por aqui passaram que tiveram e receberam a sua formação e que, felizmente, hoje são homens de responsabilidade, de compromisso na construção da sociedade e que assumem estes mesmos valores. E o que é belo é precisamente isso, não é? Vermos que esta casa não para. Não é? É uma casa de acolhimento e que há esta dinâmica de formação. E se no passado funcionou como seminário, esta estrutura é enorme, não é? Hoje há que dar-lhe novas valências. Daí a saúde, daí a classificação hoteleira como acolhimento, multiusos e depois todo o espaço envolvente naquilo que é a transformação dos produtos existentes na área, desde a floresta, para criarmos desde uma cervejaria com cerveja artesanal, uma destilaria, uma cozinha, um espaço de agricultura e pecuária, em que também simultaneamente se possa haver esta dinâmica de tratamentos, de relação com a natureza. E assim, de facto, este projeto, de facto, em três sinais, em três símbolos, não é? A luz, não é? Todos buscamos, aquilo que nós mais buscamos e como que apontamos para o norte, não é? Aqui encontra-se uma luz única. Uma luz única. Sim, só uma luz. Que é a luz de Deus, não é? Que nos abençoa, que nos ilumina e que nos aponta um caminho de felicidade, não é? Quando nos abrimos a essa mesma confiança a Ele. Daí que a luz é sempre um elemento, não é? Até poderíamos utilizar esse slogan quando subimos um monte à noite e contemplamos o céu e dizemos que apagamos as luzes para podermos contemplar o céu, não é? Esta é a luz que vem e que ilumina a nossa própria vida. Outro símbolo é, de facto, a água, não é? A água como símbolo e o silêncio. Não é? Em que aqui serão três sinais, três símbolos a falarem fortemente. A simbologia está bem patente aqui neste monte e nestes sítios à volta. Sim, até os Passos de Cristo, nestas 8 capelas com que subimos, a própria Igreja, que nos fala não apenas de facto desta beleza artística ali presente, como que esta apoteose mariana, no próprio corpo da Igreja que encontramos a vida de Maria, mas também aquilo que nós temos como que encontrarmos na arte e na presença que comunica, não é? Peço desculpa, atrás do Padre Eduardo está Frei Casimiro Wyszyński, sim, nos 50 anos do regresso da nossa congregação. É uma memória e uma presença viva, constante, porque quem entra aqui em Balsamão dá de caras com o Frei Casimiro. Dá de caras com ele e recebe esse abraço em nome da congregação que é dado por ele. E até a própria estátua demonstra-nos, de facto, esse ímpeto missionário e também essa paixão pela vida, não é? Se vemos que ele aponta com uma mão para o mundo o sentido da missão, não é? A presença da congregação espalhada pelo mundo, depois vemos aquilo que era a sua paixão, não é? E vemos que ele aponta para Maria Imaculada e depois vemos essa chama, como que o amor que arde. Um homem global. Sim, um homem de globalidade, sim. Um homem de globalidade, um homem de espiritualidade, também de austeridade, mas sobretudo um homem de missão, não é? Um homem que vem com esta vontade de dar a conhecer e de ajudar outros também a conhecerem Deus, a relacionar-se e sobretudo de evangelização, de missão. Atualmente ele já é venerável, beatificação e canonização. O processo está em andamento? Sim, graças a Deus o processo está em andamento, o que é bom, não é? Está neste momento no Vaticano e aguardemos para que de facto possamos ter boas, para não dizer ótimas notícias, não é? Assim aguardamos em jubilosa esperança. Falou em jubilosa esperança, estamos em ano jubilar, são 3 anos, suponho eu, que este jubileu tem de... Sim. Seria uma prenda para os marianos da Imaculada Conceição ter uma boa notícia em relação ao Frei Casimiro.
mais do que uma prenda, é um presente, seria um presente, a própria manifestação de que a paixão com que mais, por exemplo, este homem teve e tem, continua a ser um marco na vida de outros tantos homens. E falo por mim, por exemplo, não é? Que nos deixamos enamorar por Cristo e pela Igreja, nos colocamos ao serviço. E o segredo também da vida dele é este, é procurar a felicidade, ser feliz e fazer os outros felizes neste encontro. Não é? E daí que ele tem este grande exemplo para nós, que nos demonstra profundamente a beleza da vida. Falámos há pouco sobre os projetos de futuro. Suponho que um pouco atrás da estátua de Frei Casimiro será instalada as novas termas, com uma vista fantástica para estes montes, onde a pessoa pode recuperar fisicamente e a nível de saúde e também contemplar a natureza. Sim, podemos contemplar, e daí será a própria construção que queremos seguir com elementos naturais, mesmo arquitetonicamente, seguirmos as linhas que neste momento a Igreja tem, a área envolvente, que comunique também, que fale, que gere harmonia, que gere este equilíbrio, não é? E que todos se sintam acolhidos. Então, a água, toda esta movimentação aqui presente, com esse mote em que Balsamão seja um destino, não é? E um destino e uma procura. E, ao mesmo tempo, como começamos. É local de encontro, de procura, mas também de partida, não é? Como bumerangue, eu vou e venho e nos sentimos sempre ligados, interligados uns com os outros. E a missão é bela, por isso mesmo. E mesmo quase para terminarmos, os marianos da Imaculada Conceição estão em autêntica partida e sempre em autêntica chegada. Há este movimento constante, este lado cíclico. O tempo está a terminar, peço desculpa, mas gostaria que me respondesse a isto. É sempre a vida é uma missão, e ao ser uma missão é sempre um caminho de esperança, e sempre que chegamos, como São Exupéry tão bem escrevia, não é? Por onde passamos deixamos parte de nós, não é? E tal como o Frei Casimiro, tal como Santo Stanislau, tal como o Beato Jorge Matulaitis Matulevich, homens que marcam e homens que nos demonstram que vale a pena viver, que vale a pena olhar para a vida com paixão, com amor e viver autenticamente nesta procura. Isto é o sentido daquilo que queremos incutir. Padre Eduardo Novo, muito obrigado pela sua presença no programa Eclésia. Bem-vindos sempre. Obrigado, nosso. O programa Eclésia hoje esteve em Balsamão, no convento aqui neste Monte Sacro dos Marianos da Imaculada Conceição, onde falámos sobre os 350 anos desta congregação e também alguns projetos de futuro. Da nossa parte é tudo. Até amanhã, se Deus quiser.